Uma vez que permitirem. Gente. Nós temos essa semana o privilégio de termos 3 discutidores, todos excelentes médicos, excelentes gastroenterologistas e patologistas, e nós vamos ter um caso bem interessante, né? Temos tanto a Ivonete como a Cris, que é professora da UFRJ, e temos o nosso querido professor Adriano, que é professor da escola, departamento de cirurgia. Agora sim, querido. E com o queridinho da doutora Lúcia apresentando. Ah, meu Deus! Me permitam, pessoal, boa noite, portanto. Eu me chamo Irã, sou residente do 2º ano da gastroenterologia. Obrigado pela presença dos nossos convidados, doutora Ivonete, cada vez mais difícil desgarrar de nós. A doutora Cristiane Vilela, obrigado por participar, e o doutor Adriano, para colaborar com essa nossa sessão de hoje. Como o doutor Eduardo falou, se está aqui na terça-feira à noite para ser discutido, certamente é um caso que reserva as suas surpresas. E é de importância a gente compartilhar desse conhecimento e, claro, abrilhantar sempre a nossa discussão com as considerações que são feitas. Começo, portanto, trazendo a identificação no momento da admissão desse paciente no nosso serviço. AGP, de 76 anos, natural de Jequié, aqui em São Paulo, e procedente de Mairiporã. Motorista, aposentado, divorciado, pardo. A história pregressa da moléstia atual, ele era um paciente assintomático, tá? Que procurou no final do ano passado a Unidade Básica de Saúde com a intenção de realizar exames preventivos, incluindo, dentre eles, sorologias para infecções sexualmente transmitíveis. Uma vez que ele havia encontrado uma nova namorada e, inclusive, tinha intenção de se casar. Durante essa avaliação na Unidade Básica de Saúde, foi identificado o anti-HCV reagente, sendo encaminhado, portanto, a um ambulatório de infectologia na cidade de origem. Esse paciente, portanto, é avaliado no primeiro momento com a intenção de tratamento dessa infecção pelo vírus C, quando fez uma quantificação de carga viral, genotipagem, fez exame de imagem de abdômen superior e foi então encaminhado ao serviço de hepatologia da nossa instituição. De antecedentes pessoais, ele era hipertenso, fazia uso da losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, tinha uma hiperplasia prostática benigna controlada, com poucos sintomas urinários baixos, no uso da tansulosina 1 vez ao dia, não tinha antecedente cirúrgico, tem um histórico de transfusão sanguínea em 67 no cenário de um politrauma, ele nega o uso de drogas parenterais, de tatuagens, piercing ou sessão de acupuntura. De antecedentes familiares, negava qualquer antecedente de neoplasia, bem como qualquer antecedente de hepatopatia. E dentre os hábitos e vícios, etilista, cessou o consumo em 1990, um consumo estimado de 110 gramas por dia, quando fazemos a análise pelo número de doses consumidas, por um período de 10 anos, que foi o período do maior consumo. Tabagista também, cuja cessação foi um pouco mais tardia, em 2015, com uma carga tabágica estimada de 60 maços ano. Múltiplas parceiras sexuais ao longo da vida e nunca havia feito uso de preservativos. Ao exame físico, paciente que se apresentava em bom estado geral, com mucosas coradas, hidratadas, afebril, anictérico. Do ponto de vista neurológico, vigio, orientado em tempo e espaço, com discurso adequado. O sistema cardiovascular com ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, sem sopros, a frequência cardíaca de 64, uma pressão arterial de 180 por 100. O respiratório sem nada digno de nota, completamente inocente, um abdômen plano normotenso, com fígado não palpável, espaço de Traube timpânico, sem evidência de circulação colateral ou abaulamento à manobra de Valsalva. E nas extremidades, sem edema de membros inferiores, com tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, sem eritema palmar, telangiectasias ou ginecomastia. A avaliação da funcionalidade desse paciente, estimado que um performance status na classificação de ECOG de 0 e de um Karnofsky performance status de 90.
trazia consigo, portanto, naquela passagem com o infectologista, exame datado de 10 de janeiro, descrito num relatório de encaminhamento, com a carga viral do RNA do HCV de 1.200.000 cópias, o genótipo 1B, uma elastografia transitória hepática de 4,2 kPa. E descrito em encaminhamento, um ETC de abdômen de novembro de 2021, com a identificação de um nódulo hipervascular no lobo hepático direito, de 11 centímetros. Feitas essas considerações e apresentação do caso, vos pergunto, quais hipóteses podemos gerar e qual conduta, portanto, podemos estabelecer? Muito bom, Irã. Quem que vai falar? Doutora Lívia? Doutora Lívia está na reunião? Lívia não está na reunião. Quem? Dona Fernandinha? Doutora Fernandinha? Fernanda. Ghost, só tem Ghost. Isadora tá também. Isa? Vocês estão me ouvindo? Sim. Opa, Então, inicialmente, só volta no resultado do nódulo dele, Irã? volto sim. E a única descrição que nós dispunhamos naquele momento, Isa. Tá. Inicialmente, a preocupação que eu tive quando ele falou do nódulo era se ele tinha já alguma evidência de hepatopatia crônica pelo risco aumentado de um THC. Mas ele não tinha nem estigmas clínicos e a elastografia hepática que ele fez, a gente consegue descartar pelo menos uma importante hepatopatia crônica com fibrose, né? Mas descarta com certeza. Então, vamos dizer que eu já fico um pouco mais tranquila com relação a esse nódulo, mas apesar dele ser hipervascular, ainda faltam também alguns outros achados para a gente considerar um carcinoma hepatocelular. Mas, de hipótese para esse nódulo, já que ele não é um fígado cirrótico, eu complementaria com uma ressonância para avaliar melhor essa característica do nódulo, se ele é hipervascularizado e se tem uma lavagem do contraste na fase de equilíbrio, ou se ele preencheria a característica para outro tipo de nódulo não maligno, né, de carcinoma hepatocelular, tipo um adenoma ou um hemangioma. Perfeito. Alguém quer ajudar a Isadora? Fazer mais alguma hipótese? Não? Então, Doutor, na verdade, assim, eu só complementando, porque é um paciente que chegou, na verdade, ele foi fazer exames e viu que ele tinha um vírus C, não é isso? Correto. sim. Pronto, então, acho que, assim, ele tem essa elastografia, né, mas acho que a gente precisa de exame laboratorial complementar todo, né, para a gente ver provas de função hepática também, ver albumina, bilirrubina, INR, detalhar melhor, realmente no exame físico, aparentemente não tem, né, os estigmas da hepatopatia crônica, e só que essa descrição da tomografia realmente me incomodou um pouco, que é um nódulo hipervascular de 11 centímetros. Apesar de não ter descrito que é um nódulo num fígado cirrótico, acho que a gente complementa, né, com a alfa-feto, restadia, pede uma nova imagem, e acho que, assim, vírus C, a gente não vê, em geral, caminhar para o CHC sem o caminho da cirrose, né? Acho que geralmente a gente vê isso no vírus B, se não estou enganado, que é até o rastreio a gente faz de uma forma mais próxima do doente, mesmo que ele não tenha um fígado cirrótico. Mas fiquei bem preocupada com o tamanho desse nódulo aí, num paciente que já tem um vírus C, e a outra coisa que eu fiquei pensando foi com relação a esse etilismo dele, né? Porque apesar de já estar abstêmio desde os anos 90, né, acho que
se ele tem realmente está abstêmio, a chance dele ter tido uma hepatopatia e ter regredido até para um child A, ou ter melhorado, recuperado função é grande. Mas é importante checar se ele realmente está abstêmio, né? Porque aí teria 2 fatores, o álcool e o vírus C. Mas acho que o raciocínio foi bem parecido com o da Isa, eu só complementaria com esses exames. É isso. Posso jogar um pouco de lenha na fogueira, doutor Eduardo? Opa! Pode. E essa elastografia num paciente com diagnóstico de vírus C, etilista, tabagista, se sentem confortáveis de assumir o restante com ela? É uma elastografia que tem 4,2 quilopascais, né, Ira? Acredito, se não me falha a memória, para HCV, F2 é a partir de 7,2, né? Isso. Mas é o suficiente ela, levando em consideração que é um paciente com fator de risco para pertencer a uma população que talvez tenha uma doença mais avançada? Tá falando assim, que a escuta? probabilidade pré-teste dele ter um fígado, né, já cirrótico é muito alta. Então, às vezes, a gente não confia tanto nesse exame. Sim, concordo. Aí que entra o que a Dani já tinha falado junto com a Isa, né, da gente complementar a investigação, né, fazer os outros exames que precisa para a gente ver se ele realmente tem um fígado mais crônico. E a gente estava conversando ali de 54 anos de infecção, né? Foi 67 que ele foi politransfundido, né? Isso. Vamos só perguntar para a Ivo o que ela pensa quando ela vê um nódulo hipervascular. Só essa informação. Ela sabe que é um paciente com vírus C e que tem um nódulo hipervascular sem nenhuma outra informação. Que chave você abre na sua cabeça, Ivo? Bom, principalmente com um vírus C, com essa informação de transfusão já há muito tempo, e se a gente levar em consideração a progressão para a cirrose, ele já até passou do tempo. Então, eu pensaria assim, esse tem tempo para ser cirrótico, logo, um nódulo hipervascular em um paciente supostamente cirrótico é HCC, até que prove o contrário. É um hepatocarcinoma até que prove o contrário. Né? Porque para pensar em outros tumores vasculares benignos, né, fica mais difícil. Então, se você tivesse um nódulo vascularizado em um fígado, sem nenhum fator de risco, então é benigno até que prove o contrário. Mas um nódulo hipervascular em um paciente com fator de risco para malignidade é hepatocarcinoma até que prove o contrário, ou outros tumores malignos vascularizados também, como o colangiocarcinoma. Mas, em sendo o hepatocarcinoma o mais frequente nessa população de vírus C, então eu acho que a chave tem que abrir já para o hepatocarcinoma. E aí, se nós não tivermos dados para saber se o paciente é cirrótico ou não, talvez o que importe agora não seja isso, e sim avaliar melhor se esse nódulo preenche critérios para HCC, né? Como as meninas falaram aí muito bem. Então, assim, se ele tivesse todos os comemorativos radiológicos de um fígado cirrótico, bacana, isso reforçaria mais ainda. Mas em não tendo, não tem problema. O nosso foco agora é o nódulo. Eu tenho que investigar esse nódulo e tenho que descartar ou confirmar se é um HCC, independente se ele é cirrótico ou não. Na sua casuística, você teve CHC por vírus C em fígado não cirrótico? Por vírus C, eu não lembro dessa taxa, né? A gente teve uma taxa aí de mais ou menos 8% de fígados supostamente não cirróticos, mas não estratificamos pela etiologia. Mas deve ter sido vírus C, porque era a nossa maior população. A gente tinha um viés, né, do encaminhamento do ambulatório de hepatite, muito vírus C.
Mas, assim, ainda a literatura fala de até 20% de HCC em fígados não cirróticos. É muito 20%. Então, eu acho que a gente tem que questionar se esse diagnóstico, ele realmente foi feito de forma adequada. Então, agorinha, o Irã tocou nesse calcanhar aí, que é a elastografia. Né? O paciente tem tempo suficiente para ser cirrótico, levando em consideração se ele se contaminou lá no passado, tá? Mas a elastografia não mostra. Tudo bem. Então, mas não dá para confiar cegamente nessa elastografia. E a gente observa que dos pacientes que a gente viu lá na nossa casuística do ambulatório, que supostamente não eram cirróticos, havia muito questionamento da amostra do exame, da elastografia em pacientes muitas vezes obesos. Então, acho que a gente é mais fácil estar errado, estar subestadiado esse paciente que qualquer outra coisa. É muito difícil, realmente, um HCC em um fígado não cirrótico no vírus C. É isso, Cris? Assim, na literatura, na verdade, a gente não costuma pensar, né, em hepatocarcinoma em fígado não cirrótico relacionado à infecção pelo vírus C. A elastografia, por outro lado, ela pode errar, né? Eventualmente, você tem uma elastografia, vamos dizer assim, normal, F0, F1, como seria o caso dessas, e você tem outras evidências de que o paciente tem cirrose, né? Aqui no caso não parece, o que surpreende mais ainda, mas eu estou de acordo com a Ivonete, eu acho que a gente tem que pensar em HCC nesse doente, um nódulo hipervascular, inclusive já fora dos critérios de Milão, né, um nódulo de 11 centímetros, e, assim, história epidemiológica, tempo para ter cirrose ele tem, comorbidade também, né, um doente que tinha uma ingestão alcoólica importante, né, 110 gramas por dia durante um período grande aqui, ele bebeu a princípio até 1990, provavelmente desde jovem, e não sei se ele tem, obviamente vocês devem ter afastado infecção pelo vírus B, né, que seria até poderia, se ele tivesse uma infecção, uma hepatite B crônica também, a gente até poderia prever, né, que talvez o vírus B tivesse um efeito aí para surgir um nódulo maligno, hepatocarcinoma, mas acho que não é o caso. Então, eu acho que sim, eu apostaria que esse doente é cirrótico, que essa elastografia não está expressando essa doença avançada que ele tem, e pensaria como primeira hipótese o hepatocarcinoma, né? Mesmo na doença hepática gordurosa não alcoólica, que a gente sabe que você pode ter hepatocarcinoma em fígado não cirrótico, lá no nosso ambulatório, por exemplo, a gente tem pouquíssimos casos, e quando a gente vai olhar melhor, esses doentes têm uma plaquetopenia, tem algum sinal de que eles já tinham doença avançada, né? A gente não tem biópsia desses doentes. Mas na hepatite C, eu desconheço, assim, eu nunca vi um caso de um hepatocarcinoma no fígado, de um doente com hepatite C sem cirrose, mas na medicina nem nunca, nem sempre, nem nunca, né? Então, acho que é isso. Só para ressaltar aí, o que a gente observa lá na prática é que esses tumores, por exemplo, o HCC muito pequeno, ele é pouco vascularizado. Então, às vezes você nem vê o Oshin, tá? Então, os extremos do HCC, eles podem mudar no aspecto radiológico. Então, se eu tivesse uma alfa-feto aqui estourada, acabou-se, tá? Uhum. Mas quanto maior é o tumor, né, porque ele vai se transformando, a diferenciação vai mudando, ele vai mudando completamente, ele fica cheio de necrose, fibrose, até esteatose, então ele pode não apresentar o padrão típico de wash-in, wash-out.
A gente já viu HCC que só tinha washout e não tinha washing. Tá? Então, quanto maior o extremo, seja para menos, seja para muito, um nódulo de 11 centímetros, ele pode até perder essas características. Inclusive, se eu fizer uma outra imagem, pode ser que ele continue do mesmo jeito, né? E não elucide. Então, aqui, a gente vai ter que lançar mão de um alfa-feto, ou talvez, se uma outra imagem não resolver, mas o Adriano está aqui, a gente, se tiver 2 exames hipervasculares, isso também é considerado para o diagnóstico em um paciente com fígado cirrótico, tá? Então, não vamos esquecer que esses tumores nem sempre leem o livro do washin e o washout, né? É isso aí, Adriano. Bom, eu concordo aí com tudo que vocês estão discutindo. Nós estamos de frente a um paciente que tem um nódulo hepático a esclarecer. E é provavelmente portador de uma hepatopatia crônica, né? Ele tem um vírus C positivo, tem um histórico de etilismo e tem uma lesão hipervascular. Então, assim, a primeira coisa que nós temos que fazer é o diagnóstico dessa lesão, para depois pensar em tratamento. E o diagnóstico dessa lesão, assim, quando você fala em diagnóstico de hepatocarcinoma, a princípio, pelo critério de Barcelona, você tem 4 formas de fazer o diagnóstico. Ou você tem uma lesão hipervascular com washout, tudo frente a um paciente hepatopata crônico, né? Ou você tem 2 lesões coincidentes hipervasculares, mesmo sem ser o washout, ou seja, uma tomo e uma ressonância, por exemplo. Ou você tem uma lesão hipervascular com alfa-feto maior do que 200, ou você faz uma biópsia. Essas são as 4 formas de chegar ao diagnóstico do hepatocarcinoma. Nesse paciente eu não vi, eu estou vendo aqui que tem uma lesão hipervascular, mas não vi se fala se tem washout ou não. Se tiver washout, eu acho que praticamente fecha o diagnóstico de um hepatocarcinoma num paciente portador de uma hepatopatia crônica. O feliz da história é que, sem sendo isso, nós estamos falando de provavelmente o paciente tem uma reserva hepática bem legal para se pensar em qualquer tratamento que seja. Legal. Podemos ir em frente? Alguém quer fazer uma pergunta para os nossos professores? Vamos lá, Ira? Vamos lá? Foi estabelecido, portanto, como condura a ideia de estadiar essa lesão hepática, né? Assumindo que se tratava de um portador de hepatopatia crônica. Foi solicitado, portanto, tomografia de tórax, abdômen e pelve, alfa-feto, proteína, um CA19-9 e um CEA. O caso foi notificado ao SINAM, uma vez que ainda não havia sido proposto o tratamento para o vírus C, e foi encaminhado finalmente à nossa divisão de transplante hepático, nódulos hepáticos. E aí que esse paciente vem, no primeiro retorno, no dia 12 de abril, em posse dos seguintes exames complementares. De 7 de março, alfa-feto proteína de 2, hemoglobina de 13,5, hematócrito de 39,6, 8.900 leucócitos, 249.000 plaquetas. Com a ST de 27, nossa referência de 33, a LT de 22, na referência de 32, a bilirrubina total de 0,56, a fosfatase alcalina de 73, a nossa referência de 130, a gama-GT de 52, a nossa referência de 40. Atividade protrombina de 100%, a proteína total de 7, com 4 de albumina, uma ureia de 48, a creatina de 1,23, o sódio de 150 e um potássio de 4,4. Somado a isso, ele retorna, portanto, com a tomografia, trazendo a seguinte descrição. O fígado com sinais de hepatopatia crônica, caracterizado por redução das dimensões hepáticas, hipertrofia dos segmentos laterais do lobo esquerdo e do lobo caudado, alargamento das fissuras, contornos lobulados e parênquima heterogêneo, com múltiplos diminutos focos de calcificações hepáticas esparsas, residuais. Em relação à lesão hepática focal, descrevia, portanto, essa massa hepática centrada no segmento 8, apresentando hiperrealce arterial e clareamento nas fases tardias, com medida de 7,8 centímetros, compatível com hepatocarcinoma, LIRAD 5. Lesão que se encontrava em íntimo contato com a veia hepática direita, deslocando-a lateralmente, sem sinais evidentes de invasão. Algumas alterações perfusionais esparsas pelo parênquima e sem significado patológico,
Do ponto de vista de vascularização hepática, ausência de tromboses hemáticas, o tronco celíaco sem variações anatômicas, ausência de circulação colateral, ausência de dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas, e do ponto de vista de achados extrahepáticos, baço com contornos e dimensões normais, ausência de linfonodomegalias, ausência de ascite. Eu acabei suprimindo aqui desse laudo, mas incluía também o laudo da tomografia de tórax, que não demonstrava nenhuma lesão no parênquima hepático, nem a nível de mediastino, bem como, nesse corte de tórax, abdômen e pelve, não havia nenhuma descrição de foco suspeito de lesão a nível ósseo. Essas são as imagens. As imagens de cima, um corte um pouco acima da divisão da veia porta, abaixo, um pouco abaixo, os segmentos inferiores do fígado. E a apresentação dessa lesão, com um certo aspecto exofítico, à esquerda na fase arterial, na fase portal nas imagens do centro, e numa fase de equilíbrio, já nas imagens à direita, caracterizando, portanto, esse fígado de características crônicas, já com essa hipertrofia do lobo esquerdo, e essas características de hipervascularização da lesão, com cápsula e com um padrão de washout. Legal, Irã. Ficou bem bonitinha a sua imagem. Portanto, pessoal, uma vez definida, medida de 7,8 centímetros, vou voltar aqui no laudo, porque isso aqui pode ser definidor. Essa questão de um íntimo contato com a veia hepática direita, deslocando-a lateralmente e sem sinais evidentes de invasão, num fígado de características crônicas, como a gente pode seguir, portanto, com conduta. Doutora Ivonete, esperava esse resultado? Ah, sim. Se não viesse, a gente rasgava a xerox do diploma para ser HCC. Mas, e além disso, né, a imagem ainda fala um pouco mais do parênquima, dá mais detalhes, além de confirmar que é um IRAD 5, que é um HCC, até diminuiu o tamanho, foi para 7,8, né? E o legal é que não tem invasão, não parece ter invasão vascular do tumor, apesar de ser um tumor muito grande, né? A gente sabe que invasão macrovascular já começa acima de 5 centímetros. E é um fígado aparentemente cirrótico, né? Um fígado bem cronicão mesmo, né? Pelo menos pela imagem. Então, acho que já podemos ter condutas mediante esse. Vimos lá que ele está ótimo, função hepática é excelente, né? Tá, nossa, ele está ótimo. Se o chassi estiver bom, esse paciente tem muitas condutas a serem tomadas aqui, né? Então, acho que agora é só botar na mesa e discutir o que se vai fazer com esse tumor. Lembrando que o paciente tem quantos anos, Irã? 76. O Adriano, por sinal, vamos abrir esse parêntese, depois dos 70 ele já não gosta muito, tá? Ivonete, é interessante também que ele parece não ter hipertensão porta, né? Parece. De tamanho normal, plaqueta normal, né? Sim. Isso que me chamou a atenção, doutora, porque, assim, o fígado, a imagem é de um fígado cirrótico, ele tem um CHC, ele tem essa história toda. Isso vai acabar sendo muito bom para ele, né, por conta do status, por conta da função hepática ser boa, mas é curioso, né? Ele tem um sódio de 150, tem uma plaqueta normal, uma albumina de 4, uma bilirrubina de 0,5, se não me engano. É curioso, né, que ele tem, assim, esse estágio de doença avançada, mas com uma função tão boa. Mas você sabe que, de um modo geral, a gente vê o HCC em fígados assim, que não sem hipertensão porta, é muito comum, mas a gente vê uma boa parte dos pacientes, tanto aí que todas as casuísticas que as meninas fizeram aí suas teses,
Na maioria das vezes, os pacientes é tudo child-A. Tá? Então, a gente não é de se espantar que ele tenha realmente uma reserva boa, que ele tenha a função hepática boa, chama atenção realmente ele não ter hipertensão porta, mas também isso não, a não ser que ele não seja realmente um cirrótico, e a gente tem um HCC e um fígado não cirrótico, né? Só olhando a peça se ele for cirurgiado para ver se realmente ele não é cirrótico, né? Melhor para ele, né? É muito melhor. Adriano quer propor alguma conduta cirúrgica nesse caso? Então, eu acho que praticamente a gente fecha o diagnóstico, né? É um hepatocarcinoma, em cima de um hepatopata crônico, provavelmente uma reserva muito legal, né? E o hepatocarcinoma é uma lesão super complexa de tratar, porque você tem que olhar o tumor, a cirrose, né? As condições que a cirrose leva ao paciente e o próprio paciente, né? Então, assim, olhando esse paciente agora, nós estamos falando de um paciente que tem uma idade de 76 anos, porém uma condição clínica, pelo que Irã passou aí, uma condição clínica ótima, com uma reserva hepática muito boa. Então, obviamente, nós vamos gastar toda a energia possível para tratar esse paciente, não tenha dúvida. Transplante hepático, quando a gente está de frente a um paciente cirrótico com hepatocarcinoma, a primeira coisa que a gente pensa é um transplante hepático, ponto. Perfeito. Esse paciente já começa hepática excelente. Você já poderia questionar o transplante em relação a isso. Aí abre um espaço enorme. Mas tem 76 anos. Então, e tem um tumor maior do que 5 centímetros. Então, o transplante hepático, para ele, está completamente fora. Não só pela idade, porque a idade... Caiu? Caiu, doutor Adriano? Adriano caiu. É que ele está andando no trânsito. Ele tá trabalhando de Uber hoje. Um tratamento mais definido. Oi? Alô? Adriano, volta que cortou sua voz aí nos últimos 30 segundos. É? É que eu estou passando aqui no Morumbi. Bom, então, voltando lá, transplante está fora, certo? Tumor maior que 5 centímetros, uma idade super avançada. Então, transplante, por enquanto, não dá para pensar. O que sobra de tratamento? Ressecção hepática, quimioembolização, radiofrequência está completamente fora, e se a gente fosse jogar a ficha, aí radioterapia, radioembolização, essas outras coisas que a gente não tem. Mas esse paciente parece um grande candidato clínico para uma ressecção hepática. Basta a gente saber se ele tem condição cirúrgica da ressecção hepática. O que eu quero dizer? O tamanho do fígado que vai ser ressecado. Então, assim, ele tem condição clínica, e aí eu precisaria ver um pouquinho dos detalhes aí da anatomia da lesão, porque um paciente que for child-A com uma reserva hepática excelente, teoricamente, ele precisa no mínimo de mais do que 40% de fígado remanescente. No mínimo 40%. Então, se caso ele não tivesse, você tem que tomar algumas medidas para conseguir ressecar. Ou você tenta diminuir o tumor, por exemplo, uma quimioembolização, ou você tenta aumentar o lado remanescente do fígado. Por exemplo, a embolização portal ou ligadura do lado direito do fígado. É isso. O que eu faria nesse paciente aí? Nesse paciente especificamente, a primeira coisa que eu faria é primeiro estadiar o tumor, que eu acho que já foi estadiado, né, pelo que eu ouvi aí, e uma vez que está localizado, não tem nada fora, etc., porque eu acho que é isso que foi falado, eu faria uma quimioembolização objetivando diminuir esse tumor, para depois continuar o tratamento e ver se vai para a ressecção e o que faz depois. Só um detalhezinho em cima desse negócio. Quando a gente tem um paciente que é ressecável, com uma reserva hepática funcional perfeita, como esse paciente tem, não vale a pena fazer a quimioembolização pré-operação. É melhor você ir direto para a ressecção, porque a quimioembolização ela age não só no tumor, como no fígado como um todo.
Então, se ele é ressecado, você vai para a ressecção. Quando ele se torna meio borderline, como nesse caso, que a ressecção é uma ressecção, eu faria, sem dúvida nenhuma, a quimioembolizzação tentando diminuir. É isso. Deu para ouvir aí, né? Deu para ouvir, doutor Adriano. Está cortando, mas a gente entendeu a sua... Obrigado. Cris, o que você acha dessa situação? Concorda com as condutas até então? Proporia alguma coisa diferente? Sim, não, eu acho que, assim, transplante para esse doente, a princípio, não seria a primeira conduta, né? É um doente, tudo bem que a idade não é mais um critério de exclusão, ele tem um performance status excelente, mas ele tem uma lesão que excede aí os critérios de Milão, né? Ele tem uma lesão única de 7,8, o limite seria de 5 centímetros, então ele não tem os critérios de Milão, tem os critérios de São Francisco, né? Mesmo assim ele também não atende. Poderia-se tentar fazer um downstage nesse paciente com quimioembolização, que eu acho que seria a única terapia adequada, porque a ablação também, a massa é muito grande, está próximo de vaso, enfim. Mas eu acho que não seria a melhor conduta. Talvez o que o Adriano falou, acho perfeito. Assim, não sei se a vantagem de fazer a químio antes de ressecar esse doente, talvez, não sei, não tenho tanta experiência assim, por incrível que pareça. A gente, lá no hospital, a maioria dos nossos doentes já acabam indo para transplante mesmo, mas eu acho que ressecção talvez fosse mais adequado. Outro dia a gente estava revisando, por conta de uma dúvida que surgiu, a questão de transplante em idoso, né? E parece que os resultados, é uma discussão ainda polêmica, mas parece que os resultados não são tão bons como em pacientes que são mais jovens, né? Com menos de 70 anos. Então, é uma outra coisa também, mesmo que ele tivesse indicação para transplante, se ele tivesse um tumor menor, sei, eu acho que num performance status bom assim, talvez valesse a pena, mas no caso, eu acho que não dá para transplantar. Agora, ele tem alguns critérios interessantes, né? Ele tem uma alfa-feto baixinha, então ele parece ser um doente de sorte, né? Ele é um child azão, né? Com albumina de 4, né? Um doente assim, apesar de ter bebido, né? E todo o resto, acho que é um doente que tem uma função hepática bastante preservada, né? Um child A5. Acho que sim, acho que talvez a ressecção seja uma boa. Com ou sem químio, aí não sei opinar. Acho que acredito no que o Adriano está propondo. Tinha uma pergunta aí, Edu. Lisiane. Boa noite, tudo bem? Não, eu acho que já foi esclarecido, era em relação ao downstage mesmo. Se valeria a pena reduzir com quimioembolização para tentar transplante. É uma opção, né? É uma opção fazer o downstage, mas como é um doente também que não tem hipertensão porta, né? Que talvez uma lobectomia, se for possível, né? Talvez fosse um procedimento menos agressivo nesse caso, né? Talvez fosse uma estratégia, né? Por outro lado, se você resseca e depois o doente recidiva, né? Você perde a chance. É uma decisão difícil de tomar, né? Decisão difícil. O que a Ivonete acha? Adriano quer falar. Adriano. Fala, Adriano. Eu só gostaria de falar assim, para esse paciente especificamente, eu não reservaria a opção de transplante em nenhuma hipótese. Por quê? Porque vamos supor que a gente opta por fazer uma quimioembolização e depois, na quimioembolização, ele responde super bem e ele volta com uma lesão de 4 centímetros. Por se tratar de um paciente com uma reserva hepática
excelente. Prática que a gente está em dúvida, nós estamos no meio de um monte de patologias que está em dúvida se ele tem ou não uma hepatopatia, se ele tem ou não uma cirrose. Então, eu não optaria pelo transplante para esse paciente. Se ele fizesse um downstage, eu iria para uma ressecção hepática, para uma radiofrequência, sei lá, o nível do downstage. Diferente um pouco se a gente estivesse falando de um paciente cujas condições clínicas para a ressecção fosse um pouco dificultada pela cirrose, ou seja, um paciente que tem uma CIT, que tem uma bilirrubina de 2 ou 3, etc. Então, para esse paciente, eu não faria o transplante para ele. Mas, Adriano, eu acho que ele é cirrótico, né? Ele tem um fígado irregular, diminuição do lobo direito, aumento do lobo caudado, acho que ele tem todos os critérios para cirrose, né? A minha única dúvida é assim, né? Diante desse doente, acho que ressecar é uma boa alternativa, né? Mas, assim, ele também tem chance de recidivar, né? Porque é um doente que tem um tumor muito grande, a chance de recidiva é grande nesse fígado remanescente, vamos dizer assim. E se você faz o downstage e consegue transplantar, né? Ele não tem, por exemplo, em termos de alfa-feto, ele tem um alfa-feto de 2, não sei. Eu concordo com você, eu tenho certeza que esse paciente é cirrótico. Eu ficaria muito surpreso se ele não fosse. Eu só acho que ele é um cirrótico com uma reserva muito boa, grande. Sim, muito boa. E falando em recidiva, se o problema para ele fosse recidiva, um paciente de 76 anos, poxa, a gente tem milhões de pessoas precisando de fígado, com uma mortalidade de 40% na fila. Então, se a gente tivesse com o fígado à vontade, a gente poderia até pensar, mas para esse, frente à nossa situação, eu não poria de forma nenhuma por isso. Sim. Pela utilização de órgãos, entre outras coisas. Né? Mas ele vai casar, Adriano. Lembra disso, a mulher está no altar. Isso é verdade. A gente tem que pesar esse detalhe, concordo. Eu acho que eu vi esse caso com o Irã nesse momento, e a dúvida era, assim, ele pediu o Sinan, e a dúvida era saber, vamos prosseguir com o tratamento da hepatite C ou vamos mandar para a doutora Ivonete no ambulatório de nódulo? Eu falei para ele, esquece a hepatite C, manda, vamos resolver isso que é prioritário. Justíssimo. E foi isso mesmo, né, Irã, que a gente fez naquele momento. Foi isso mesmo. E daí eu não sei se foi a doutora Ivonete que recebeu ele lá, se foi o ambulatório de nódulo, porque ele é misto, né, ele faz junto com a cirurgia. E tem a Carla, não sei se foi você que viu, Ivonete, foi? Eu não lembro, Edu, eu não lembro mesmo, assim, de cabeça eu não lembro. Mas eu sei que o Irã já me contou aí do desfecho, né? Parece, Adriano, que esse caso foi para a nossa reunião e vocês não acharam que ele não era viável para uma ressecção. Assim, eu acho que a gente tinha colocado como sugestão ressecção, já que o transplante não era uma opção, né? E eu acho que nós nem pensamos em downstage naquele momento. Dado um paciente com essa idade, com um tumor grande desse, e uma reserva boa, acho que a gente esquece o transplante e já vai para a ressecção, porque, tempo aí é importante, não dá para perder tempo. Então, acho que a ressecção, em termos, para nós, clínicos aqui, seria a primeira, segunda e a terceira opção, né? Mas eu acho que quando a gente chegou lá na reunião, Adriano, eu acho que vocês não acharam que seria interessante, porque você vê, né, seria uma hepaté direita, sobraria bem pouquinho, né? E eu acho que nessa discussão, eu não lembro. Eu só sei que ele não foi para... Nós não indicamos ressecção. Posso ir? Não, Ivo, eu nem sabia quem era o caso, eu não sabia. E a hora que está apresentando agora, eu lembro do caso.
a gente indicou ressecção, ele foi para o grupo do Marcelo, aí eu participo das reuniões. Tá? Então a gente indicou a ressecção. Tá. A gente indicou, eu participo das reuniões do grupo de fígado também, que é de terça-feira de manhã. Então eu lembro da discussão desse caso especificamente. Tá. Não, porque me foi passado que a gente não teria indicado a ressecção. Então, a rede sentiu, foi o telefone sentiu. Vamos lá, deixa eu trazer esses dados para a gente dar uma desembolada, pode ser? Vamos lá. Então, aí o que é que acontece nesse Dá primeiro uma retorno? fechada no som, pessoal, para não dar reverberação. Hein? Então, a nossa impressão é que se tratava de um carcinoma hepatocelular de grande volume, ali no segmento 8, sem aparente infiltração no ramo direito da veia porta, paciente com performance status muito bom e com a função hepatocelular também muito boa, sem sinais de hipertensão portal. Portanto, estagiado como um BCLC no estágio A. Foi proposta, portanto, a nossa discussão em equipe multidisciplinar, envolvendo hepatologia, cirurgia e radiologia, com a ideia de avaliar a possibilidade, justamente do que conversamos, de ressecção ou uma terapia de ablação. E que esse paciente veio no segundo retorno. O paciente se encontrava assintomático, mantendo performance status prévio, sem descompensação de hipertensão portal, e dentro dessa conversa de equipes cirúrgicas, não era uma unanimidade a possibilidade de ressecção, e nos encontrávamos num momento particular que a gente também não dispunha com tanta facilidade de quimioembolização. Foi considerado, inclusive, incluir esse paciente numa quimioterapia sistêmica, frente a essa dificuldade, uma particularidade do serviço naquele momento. E que, nessa situação de indisponibilidade de ablação, uma nova conversa envolvendo a equipe cirúrgica, já em um segundo tempo, eles aguardaram, portanto, a realização de um novo exame de imagem com a avaliação do volume dos segmentos que seriam remanescentes numa potencial hepatectomia direita. Foi nesse momento que eu converso, eu discuto esse caso, depois quando ele veio às minhas mãos, que eu lembro muito bem com o doutor Eduardo, e a gente olha para um, olha para outro, na mesa, a gente sentada ali na quarta-feira à tarde, a gente decidiu, enquanto decide, vamos embora, vamos fazer a terapia antiviral de ação direta, ele já estava com o registro no Sinan, prescrevemos, portanto, o Sofosbuvir com Ledipasvir por 12 semanas. Ele trazia uns exames complementares, mostrando ali o nível de plaquetas mantidos, sem nenhuma alteração na função hepatocelular, e ainda a função renal mantida. E aí que ele vem para um terceiro retorno, já depois dessa segunda discussão, que envolve o grupo do fígado, que o doutor Adriano participou, acabei vendo alguns detalhes dessa discussão no prontuário, e o paciente ainda assintomático foi indicado, portanto, abordagem cirúrgica em 2 tempos, da técnica de bipartição hepática, com ligadura dos ramos portais direito, e seguido de uma segmentectomia, ou com a possibilidade de uma ligadura portal com alcoolização e posterior hepatectomia. A volumetria hepática estimada dos segmentos 1, 2, 3 e 4, com um remanescente de 35,1%. O paciente foi, portanto, encaminhado para avaliação pré-operatória e foi orientado a não iniciar o antiviral de ação direta. Só para a gente ter uma noção, como envolve múltiplas passagens e um segmento multidisciplinar, em 21 de fevereiro, esse paciente foi admitido no nosso serviço, encaminhado da cidade de origem. Em 12 de abril, foi realizado, portanto, o estadiamento dessa lesão. Em 31 de maio, a proposta de tratamento do vírus C, num cenário de indefinição acerca da terapêutica que podíamos realizar. Naquele momento, a gente não dispunha da ablação, a gente não tinha condição de fazer um downstaging, a gente tinha a possibilidade de ressecção ou levar esse paciente para uma quimioterapia sistêmica, a despeito de toda essa condição clínica que a gente já discutiu à frente. E no dia 12 de julho, finalmente, em posse dessa avaliação do volume residual e de todas as condições clínicas, foi indicado, portanto, ressecção cirúrgica dessa lesão. O paciente interna no dia 18 de julho. No dia 22 de julho, ele é submetido a um primeiro tempo dessa bipartição hepática, com ligadura dos ramos portais anterior e posterior direito,
colecistectomia e drenagem da cavidade. Ele evoluiu bem, entretanto, ali no dia 25 já verifica uma eventração da ferida operatória. No dia 27 de julho, ele é levado novamente ao centro cirúrgico com a ressutura da parede abdominal. Antes de você prosseguir, Irã, deixa eu só perguntar para o Adriano essa questão do resultado da volumetria. Como é que são os parâmetros de vocês para indicar com segurança uma ressecção em relação ao que vai sobrar? Então, quando o paciente tem normalmente um paciente com fígado normal, 30% é mais do que seguro para uma ressecção de um fígado normal. Quando ele tem uma hepatopatia crônica, no mínimo, isso falando em paciente cheio de A, hepatopatia crônica, mas com uma reserva hepática ótima, 40%. Porque se passar desse limite, por exemplo, um chaio de B, chaio de C, aí a gente tem que falar em segmentectomia, não dá nem mais para falar com tanta reserva hepática, mas um chaio de A, 40%. Esse paciente especificamente, a gente não dispunha de quimioembolização no hospital na época, porque a conduta para esse paciente, na discussão, era fazer uma quimioembolização, tentar um downstage e depois propor a ressecção cirúrgica. Mas não tinha. Aliás, até hoje a gente está com muita dificuldade de fazer quimioembolização, né? Então, por isso, e a volumetria dele deu 35%, por isso que não daria para ir direto para a cirurgia, porque ele era um hepatopata, uma reserva hepática de 35%. Então, por isso foi feita essa alternativa de aumentar o fígado remanescente, cirurgicamente. Entendeu, Lúcia? Perfeito. Eu tentei até ilustrar essa abordagem, porque nesse intervalo o paciente foi, inclusive, submetido a um exame de imagem. Deixa eu rodar um pouquinho aqui a tela. Essa é a ressonância dele no intervalo, ali na região da fissura interlobar, já se percebe a bipartição, e uma diferença de sinal entre o lobo direito e o lobo esquerdo, com após a ligadura desses ramos portais, com essa intenção justamente de hipertrofiar esse lobo esquerdo aí, que tinha a ideia de ser preservado na ressecção da lesão. Só um detalhe técnico para vocês entenderem o que foi feito nesse caso, porque você pode, ou você faz para aumentar o lado esquerdo do fígado, você pode fazer isso de forma, fazer uma embolização, que nem a quimioembolização, só que você vai na veia porta e emboliza por um catéter o lado direito do fígado, não cirúrgico. Ou você vai cirurgicamente e só liga a veia porta. O problema é que quando você faz dessas duas formas, principalmente no paciente hepatopata, esse ganho de volume ele é muito restrito, porque tem muita circulação lateral no meio do fígado. Por isso que foi optado essa técnica de fazer a ligadura da veia porta e seccionar parte do parênquima hepático já no intraoperatório, impedindo essa ligação de um lado de outro, para que o lado direito que está sofrendo uma isquemia não seja suprido por esses ramos, senão você não hipertrofia o outro lado. Entendeu? Legal. E aí você faz tipo uma necrose isquêmica do outro lado? Você faz você atrofia, você faz uma necrose isquêmica, sem dúvida. Você deixa a artéria, mas você liga a veia à porta. Entendeu? Entendi. E aí a recuperação, dessa forma, ela é mais intensa. Essa cirurgia tem um nome, chama ALPS. Essa cirurgia, então, só que ela é uma cirurgia que tem muita comorbidade, ela só é feita numa situação que você acha que o ganho, porque num fígado normal, se você fizer uma ligadura da veia porta, ou fizer uma embolização portal, ou até mais recentemente, existe uma coisa que chama deprivação venosa, que em vez de fazer, você faz a embolização da veia porta e ainda por cima, que nem se você fosse fazer aquelas biópsias hepáticas, você vai na veia hepática direita e obstrui a veia hepática direita por cima. Então você faz uma deprivação venosa do lado direito. São todas técnicas para você hipertrofiar o fígado contralateral, entendeu?
Sem ter que fazer cirurgicamente. E cirurgicamente, ou você liga a veia porta, ou você liga a veia porta e secciona já parte do fígado, porque aí a hipertrofia é mais rápida. Então, aí você opera em 2, 3 semanas, você já consegue essa hipertrofia. Porque eu estou vendo que a data aqui, eu acho que dá uma semana, né? E já deu uma bela aumentada, né, Adriano? Uhum. Exato, porque você seccionou essas colaterais, entendeu? Que lindo isso. Foi lindo esse procedimento, hein, Adriano? Muito lindo. Muito Eu lindo não mesmo. participei. Foi uma Quem fez radioembolização cirúrgica. como se fosse... Já que a gente não tem a radioembolização. Eu não participei dessa cirurgia. Foi o Marcelo e o grupo deles que fizeram. O Rafael e o Marcelo que estavam nessa cirurgia. E aí, Irã, como é que evoluiu? Então, no dia 5 de agosto, ele vai para o segundo tempo dessa técnica cirúrgica, onde foram rafiados ambos portais anterior e posterior direito e feita uma trisseccionectomia direita, com drenagem da cavidade. Essa imagem aí, na verdade, ilustra um cenário de onde, me corrige, doutor Adriano, de onde vem o interesse de fazer esses métodos de hipertrofia do fígado, surge praticamente no cenário de metástase hepática para câncer coloretal. Por isso que tem essas pequenas lesões aí, envolvendo os 2 lobos, mas o princípio é justamente esse. No primeiro tempo, essa segunda imagem mostrando ali uma ligadura do ramo direito da veia porta, com a hipertrofia do lobo contralateral, e no segundo tempo a ressecção justamente do lobo no qual existe a lesão. E no dia 13 do 8, esse paciente recebe alta hospitalar. E aí, o que eu acho que todos esperavam, o anátomo patológico dessa peça cirúrgica. No primeiro momento, no dia 22 de julho, a vesícula biliar, no cenário da colecistectomia, a vesícula com alguns artefatos de autólise, o ducto cístico sem alterações histológicas, o linfonodo de Mascagni com a hiperplasia linfóide reacional em 2 linfonodos ressecados, e a peça cirúrgica, 2 semanas depois, no dia 5 de agosto, o produto de hepatectomia direita, descrevendo uma proliferação hepatocelular bem diferenciada, com áreas de padrão trabeculado e pseudoacinar. Um tumor solitário, medindo 12 por 7,6 por 8,2, sem invasão perineural, sem invasão angiolinfática, sem infiltrado inflamatório intramural. Distando 4 milímetros a cápsula hepática do tumor, uma margem cirúrgica livre distando 12 milímetros do tumor, e a necrose intratumoral ausente. E o parênquima adjacente a essa lesão, com hepatite crônica em portador de hepatite C. Estadiamento 1, com inflamação interportal de 4, atividade portal de 4, de ausente. Poxa, eu que baguncei aqui. É o fígado reacional. E o Metavir. Parenquimatose e atividade periportal, Irã. E atividade periportal. Eu que fiz uma bagunça aqui. Olha o para mim. Olha o fibroscan. O Metavir, portanto, de F1. Que coisa, gente. As estruturas do hilo hepático livre de comprometimento neoplásico, um estadiamento patológico, um T1B. E no imunohistoquímico, a descrição de achados imunohistoquímicos e morfológicos, favorecendo o diagnóstico de um CHC bem diferenciado. Muito legal. Que coisa, hein? Um CHC no fígado não se rola, vamos ter que aceitar. Esse aí não tem muito jeito. Então, eu e posso que o paciente retorna... um depoimento aqui, que eu tenho uma paciente jovem, ela tem atualmente 44 anos, ela tem uma história de uma hepatectomia direita, foi uma hepatectomia parcial direita, por um hepatocarcinoma confirmado em biópsia, um carcinoma hepatocelular, um fígado totalmente normal, ela é portadora do vírus C, e ela foi encaminhada para mim já depois da hepatectomia, ela foi encaminhada para mim para tratar o vírus C que ela já tinha, e ela tem um fígado totalmente normal.
foi feita a biópsia na cirurgia do fígado ao lado, não tem nada, ela continua com o fígado normal, não tem alteração nenhuma, enzimas normais, tudo normal, um vírus C e um carcinoma hepatocelular. E foi feita uma hepatectomia direita. Então, tem carcinoma vírus C normal. É interessante, porque esse paciente, ele também tem, viu, as enzimas dele completamente normais, nem do vírus C ele tinha, né? As enzimas eram normais, era tudo muito, muito normal, né? Fofeto completamente normal, embora a imagem não fosse de um fígado normal, né? A imagem era de um fígado cronicão mesmo. Essa biópsia Sem atividade. Impressionante isso, gente. Impressionante, zero de inflamação. Zero Agora eu de vou começar a acreditar mais no fibroscan. O fibroscan estava certo, né? Você sabe que só um comentário em cima disso, que eu fiquei um tempinho lá na Coreia, né? Eu fiquei, e é incrível a diferença do vírus B para o vírus C, né? Que lá é extremamente frequente essas ressecções hepáticas em fígados que você olha e fala, mas será que isso é cirrótico? Será que não é? Aqui, quando a gente vai fazer um transplante, hoje nós fizemos um transplante aí na escola de um paciente que tinha uma função super legal, uma função ótima no hepatocarcinoma, mas o fígado era uma tragédia, o fígado. A gente não vê esse caso, né? Isso é muito pouco frequente para a gente, né? Diferente do vírus da hepatite B, né? Mas existe, né? E o aspecto do fígado dele não era um fígado lobulado, como é descrito na imagem, na cirurgia. Não sei te falar, eu não estava na cirurgia. Desculpa. Falaram algum comentário do aspecto macroscópico? Pois é. Eu vou abrir aqui, se me permitirem, eu não incluí não, tá? Mas descrevia na hepatectomia esse lobo direito de 1 quilo, medindo 18 por 13 por 8 centímetros, com superfície brilhante e lisa e com bordas rombas. Com os cortes firme e fibroelástico, a coloração acastanhada, havia um nódulo esbranquiçado e firme, medindo 12 por 7,6 por 8,2, e acometendo esses segmentos, principalmente ali o segmento 8. Pelo jeito, era fígado bom mesmo, né? Ivonete, tem problema tratar esse vírus C? Oi? Pode tratar ou vai ser pior para o doente? Acho que a Cris vai aumentar isso, Edu. Desculpa. Agora, a gente tem que lembrar, né, que, embora ele tenha sido muito bem sucedido nessa ressecção, a taxa de recorrência é muito alta, né? Pode chegar a 70% em tumores maiores de 3 centímetros, né? Então, tem que ficar de olho nesse paciente aí com imagem. Eu não sei se o Adriano vai lembrar, mas eles já ressecaram um paciente com 11 centímetros de hepatocarcinoma, num paciente que tinha 72 anos. Em uma semana ele estava em casa, estava ótimo. Foi um paciente bastante negligenciado, era um vírus B, e ele tinha sido muito negligenciado em termos de tratamento, já deveria ter sido tratado. Ele ficou ótimo, muito bem, as imagens não mostravam nada, em 1 ano e meio ele teve recorrência, e assim, foi rápido. O tumor chegou, explodiu dentro do fígado restante, e ele morreu. Então, existe uma discussão aí, né, o que fazer depois dessa ressecção, se faz tratamento adjuvante, se não faz, né? Existe muita discussão na literatura, e os resultados também são bastante questionáveis, né? Então, tem aí a imunoterapia para fazer, né? Tem os inibidores os checkpoints aí imunológicos. Então, tem uma outra discussão para o que a gente pode fazer agora para esse paciente, para evitar recidiva, mas todos os tratamentos são questionáveis, mesmo os beyond sorafenib.
Então, se voltar alguma lesão, provavelmente a gente vai queimar, a gente vai fazer químio, vai fazer ablação, a gente vai fazer algum tratamento loco regional, né, Adriano? Ô, Ivo, só uma pergunta. O fato de ter esse padrão imunistoquímico e essa neoplasia bem diferenciada, isso tem algum impacto na ocorrência? Sim. A recorrência, ela é Sim. menos provável. Sim. Embora ele tenha um tamanho, que o tamanho também é importante, mas nas coortes que avaliam as taxas de recorrências de ressecção, então inclui aí a diferenciação do tumor, portanto, os bem diferenciados têm um prognóstico muito melhor que os pouco diferenciados ou os indiferenciados. A alfa-fetoproteína abaixo de 100 também, né, que é muito importante, ele tem 2 de alfa-feto, né? E tem outras coisas da idade, glicemia, existem algumas outras coisas aí, mas eu acho que ele tem muitos critérios favoráveis, sim, a uma taxa mais baixa de recorrência. E se ele não recorrer em 2 anos, se esse fígado for normal, então não tem mais, vamos ter um HCC de novo, né? Um novo, porque ele não tem mais, se ele tem um fígado normal, ótimo, vai ser uma ressecção considerada curativa. Aos 76 anos, ele pode casar, se divorciar, ele pode fazer o que ele bem entender. É muito bom. Muito bacana esse caso, né? Muito legal. Você vê um vírus B que foi muito mal, e esse é um vírus C que talvez que a gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer com ele. Lindo caso, linda cirurgia, parabéns à cirurgia. Me permita, doutora Ivonete, desculpa, eu acabei cortando, eu não estou vendo aqui na tela. Justamente pela idade dele, e eu não sei se a doutora Cibele fez um comentário de uma paciente jovem que fez uma hepatectomia, mas eu acabei lendo acerca dos hepatocarcinomas fibrolamelares, e cada vez mais sendo identificados, seja por conta de método de imagem, cada vez mais esses pacientes indo para a cirurgia, e me lembrou muito, eu não sei se aquele aspecto trabeculado que ele descrevia no anátomo patológico referia, eu não conheço essa classificação de Edmondson, é uma classificação patológica que trazia esse grau 1 de carcinoma hepatocelular. A senhora consegue me ajudar, doutora Ivonete? Então, o padrão trabecular é um padrão característico do hepatocarcinoma, que é diferente do colangio, por exemplo, que ele tem mais reação desmoplásica, ele tem muita produção de mucina. Então, esse padrão trabecular é clássico dos hepatocarcinomas. Isso é o aspecto microscópico do tumor. A classificação de Edmonds-Stein é uma classificação de diferenciação histológica, que vai do bem diferenciado, moderadamente diferenciado, o pouco diferenciado e o indiferenciado. Tá? Então, o bem diferenciado, ele é um tumor que lembra a célula original. Então, ele tem menos mutação, então ele tem menos invasibilidade, portanto, ele tem melhor prognóstico. Já os moderadamente e os pouco diferenciados, esses não. Esses já estão longe do tumor, do hepatócito original, bem distante, e eles têm muito maior chance de mutação, de invasibilidade, então o prognóstico é pior. Essa é uma classificação fundamental que, infelizmente, a gente não tem mais porque a gente não biopsia HCC. E ela é de suma importância. Lá fora, quando eu fiquei lá no Canadá, os pacientes, todos os HCCs eram biopsiados, não importava se estava dentro de critério para transplantar, todos eram biopsiados e eram avaliados do ponto de vista da diferenciação. Isso é muito importante. Às vezes você vê um tumor de 2 centímetros dentro de milão, pouco diferenciado. É um tumor que tem muita chance de você transplantar e ele voltar no fígado transplantado. Agora, o fibrolamelar que ele comentou, o aspecto histológico é diferente, né, Ivo? Não tem descrição histológica. Sim, o aspecto é bem diferente, né? Embora a imuno seja a mesma coisa. E é um prognóstico também muito melhor, né? E seria melhor, seria mais adequado até para um fígado não cirrótico, né? Não cirrótico, exatamente. Agora, um outro diagnóstico diferencial aí que se impunha, já que o fígado não era cirrótico, era o colangio,
né? Só que a imunistoquímica é clássica, né? Tem EpiPAR positivo, tem Glipicam positivo, que são característicos de uma imuno de HCC e não de colangio. Por isso que a imuno complementa essa microscopia aí para o diagnóstico de certeza do HCC, né? E agora vamos ver a questão do tratamento, né, com a Cris. Trata, não trata, trata antes, durante, depois? Então, gente, eu tive a oportunidade até de rever esse assunto agora, recentemente, e o que a literatura diz, né? Que os pacientes que têm... Só que, assim, fazendo um parênteses, esses artigos que eu revi, eles são todos em pacientes cirróticos com CHC, né? A gente não tem dados de pacientes não cirróticos, mas acredito que, enfim, importante é ter CHC ou não ter CHC. O que acontece? Em termos de resposta ao tratamento da hepatite C, o que se vê na literatura é que esses pacientes têm uma taxa de resposta mais baixa quando comparados àqueles sem CHC. Inclusive, tem uma meta-análise, né, que comparou 3 grupos: pacientes sem CHC, pacientes com CHC ainda ativos, né, e pacientes com CHC tratados, em tratamento, desculpa, né? E a melhor resposta foi dos pacientes sem CHC, tá? Então, por conta dessa pior resposta ao tratamento dos pacientes com CHC, o que se recomenda é que você trate primeiro o CHC e que depois você, então, trate a infecção pelo vírus C. O tempo de tratamento, tem trabalhos que falam que você deve aguardar o tempo para que você tenha certeza de que o paciente está curado, né? Até surgiu aquela dúvida daqueles trabalhos da Maria Haig, né? Que sugeria que os DAAs estavam aumentando a incidência de CHC, isso hoje em dia não é mais verdade, né? Essa hipótese não foi confirmada. E o tempo médio que se sugere que você aguarde para tratar o paciente, a literatura sugere que poderia se esperar em torno de 4 a 6 meses, né? Para que você tenha mais tempo de avaliar a evolução desse doente, recidiva. Mas outros falam que, eventualmente, a recidiva pode ser tardia, então que você pode esperar até 2 anos. Mas a média de tempo de espera que se sugere é de 4 a 6 meses mesmo, né? Então, esse doente, eu acho que vocês já começaram a tratar, né, Lúcia? Já, nós prescrevemos, eu não lembro se ele pegou o remédio já. Pegou, Edu? Não lembro se ele estava com o remédio em mãos, acho que não, né? Acho que não. Eu não vi ele nessa volta aí. O Irã que acabou. Na volta a gente indicou, mas eu não sei se ele já pegou, até porque não sei se aí no Rio está acontecendo a mesma coisa, aqui está faltando já de novo. Está demorando de novo, né? Então não sei. Mas a gente indicou. Agora, eu nesse doente, né, especificamente, que não é um doente cirrótico, que a princípio do CHC, a história do CHC está resolvida, eu trataria ele, sim, logo, né, para resolver mais essa pendência, né? Você quer que eu apresente os slides, Lúcio, ou não? É porque os slides é basicamente isso, assim, vocês que sabem. Pois sim, Cris, você está aí. Tá. Então, vou mostrar, tá? É pouquinha coisa, não é aula não, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui se... O Google Meet é mais chato, tá? Eu vou pedir desculpas só porque os slides estão em espanhol. Eu queria ter mudado para português e não consegui. Vocês me desculpem. Vocês estão vendo a tela, gente? A tela, mas a sua apresentação, você precisa clicar nela, eu acho. Peraí, deixa eu clicar aqui. Isso, agora tá. Vou passar aqui para frente.
Olha, então é o seguinte, né? Em relação à hepatite C e carcinoma hepatocelular, uma coisa que todo mundo já sabe, que o risco continua sendo elevado em pacientes cirróticos no momento que eles atingem RVS após o tratamento com antivirais de ação direta, com risco anual global que varia entre 1,8% e 2,5% nos diferentes estudos. E que o risco é maior em pacientes com cirrose avançada, né, Child B, em torno de 3,6% a 7,8% desses doentes desenvolvem CHC durante o primeiro ano de segmento, depois que atinge RVS. Né? Não sei se essa é a experiência da Ivonete aí no hospital. A gente tem tido muito paciente agora que teve RVS tardiamente surgindo com CHC, né? Então, isso é uma coisa que, na literatura, o desenvolvimento do CHC é mais precoce, mas o que não quer dizer que, tardiamente, eles também não possam desenvolver o CHC. E aí, a dúvida em relação à taxa de resposta mais baixa. Então, tem esses 3 estudos aqui, publicados em 2017, todos com uma casuística grande, né? Esse primeiro aqui com 421 pacientes, que viram realmente uma resposta mais baixa, aqueles pacientes que não tinham CHC, tinha uma resposta mais elevada comparados com os que tinham CHC. Esse segundo artigo também confirma esse achado, e esse terceiro estudo aqui, desse Radhakrishnan, né, de 2017, ele subdividiu os pacientes em 3 grupos, né, 884 pacientes sem CHC, tratados com DAA, 82 com resposta completa à terapia do hepatocarcinoma e 48 ainda com hepatocarcinoma ativo, né, que na verdade eram pacientes em tratamento CHC. E aí esse estudo observou o quê? Que a presença do hepatocarcinoma se associou com menores probabilidades de RVS, comparados com os pacientes sem CHC, e que aqueles pacientes com CHC ativo em tratamento também tiveram uma taxa de RVS mais baixa do que aqueles que já tinham tratado o CHC, né? Apesar de que essa diferença não foi significativamente, estatisticamente significativa, né? Mas havia uma diferença absoluta nas taxas de resposta. Do grupo que estava com CHC em tratamento e aquele cujo CHC já havia sido tratado. E essa meta-análise de 2019, que incluiu no total 3.340 pacientes com CHC, num grupo de 35 mil pacientes sem CHC, mostrou também uma diferença na taxa de resposta, né, de 89,6% no grupo com CHC e 93,3% no grupo sem CHC. Tá? Então, é uma meta-análise que confirma que as taxas de RVS são mais baixas em pacientes com CHC. Apesar de ser uma diferença, vamos dizer assim, absoluta, pequena, né, quase 90% versus 93%, né, houve essa diferença entre o grupo com e sem CHC. E aí a gente fala, né, que foi essa revisão aqui desse Singal, desculpa, foi para o lugar errado, da Gastroenterology de 2019, é uma revisão interessante sobre tratamento de CHC. Eles dizem o seguinte, que você postergar a terapia do CHC até aguardar o tratamento, postergar a terapia do vírus C, até você obter a terapia completa do CHC, pode melhorar as taxas de RVS, né? Então, uma vez que também você não tem urgência de tratar o vírus C, é melhor que você trate primeiro o tumor do paciente, né? Porque você tem também a oportunidade de ver como esse doente vai evoluir depois desse tratamento CHC e definir o tratamento do vírus C para ele, né? Eles até falam aqui, né, que os pacientes que são submetidos a terapias potencialmente curativas, que você poderia tratá-los mais precocemente. E aí, quando tratar,
que nessa segunda parte, né, dada a falta de urgência para a terapia para o vírus C depois da resposta terapêutica do CHC, parece prudente esperar pelo menos 4 a 6 meses após a completa resposta do CHC para iniciar a terapia com os DAAs, né? Isso também é corroborado pelo guideline da SLD, do tratamento da hepatite C de 2018. E aqui ainda tem esse quadro que propõe uma terapia da hepatite C em pacientes com CHC em lista de espera de transplante. E aí eles falam que você deve decidir caso a caso, mas eles propõem, esse autor propõe uma conduta que é a seguinte: ela pode ser benéfica, né? Você pode tratar o paciente antes do transplante, né, em regiões onde você tem um grande tempo de espera, né, e eles até colocam a questão de disponibilidade limitada de órgãos infectados pelo vírus C, né? Então, se o paciente está num centro cujo tempo de espera é muito longo, que ele pode se beneficiar de ser tratado antes, né? Outro grupo em que você pode tratar depois é aquele que tem um tempo de espera mais curto na fila. Então, esses doentes você deve primeiro transplantar, depois tratar o vírus C, né? E levar em consideração também se esse doente poderia receber um fígado de um doador com hepatite C, ou seja, ele transplanta com um fígado infectado pelo vírus C, e depois você trata o vírus C depois do transplante. E ele chama atenção para uma coisa que a gente já sabe, né, a questão do tratamento do vírus C, aquele tratamento fútil, do doente que tem um tempo de sobrevida estimado inferior a 2 anos, né, pacientes com mortalidade elevada, né, mas ele fala que a gente não tem dados suficientes ainda que avaliem os riscos e benefícios de tratar com antivirais esses doentes com tempo de sobrevida menor do que 2 anos. Era isso, gente. Basicamente isso aí que eu tinha apresentado agora, e que a Lúcia me deixou muito feliz em me chamar para mostrar aqui para vocês, nesse caso lindo, que eu aprendi muito. Gente que ficou feliz, Cris, com a sua presença. Muito legal. Bom, já posso dizer que eu já vi um caso de paciente com hepatocarcinoma sem cirrose. Né? Muito legal. Muito bom. Obrigada. Muito legal a sua apresentação. E muito legal o caso, né? Nossa, Muito o caso bom, é muito legal. A tática cirúrgica foi bem legal, né, Adriano? Sim. Muito boa. O paciente é um sortudo, né? E o Irã apresentou bem bonito, bem didático também, né? Foi legal. Tá vendo? Ninguém pode falar que o pessoal da cirurgia da escola não gosta de operar. Cirurgia bacana essa. Cirurgia top, 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 top. Olha, e só um Muito comentário legal. que foi falado aí, que assim, eu realmente não gosto, eu acho que mais de 70 anos tem que pisar em ovos para fazer transplante por diversos motivos, entre eles pelo próprio hospital que a gente tem, né? Então você tem que saber jogar de acordo com o campo que você tem. Mas curiosamente, no nosso grupo aí, nós estamos longe de ser os melhores resultados, mas todos os pacientes que a gente transplantou com mais de 70 anos foram bem. E entre eles foi um que o Zé da Praia me convenceu, o Edu me convenceu. Não sei se você lembra, Edu, há muito tempo atrás, um paciente devia ter uns 73, 74 anos. E o mais incrível dele é que no explante saiu uma alfa-1 antstripsina. Um cara viveu a vida inteira sem nada, teve a primeira descompensação, já encefalopatou, e você foi num fim de ano, eu lembro que você aceitou, porque o cara era inteirão, e ele está hoje, bem até hoje, né, Adriano? Eu não lembro, não sei, né? Ele está bem até hoje, porque ele começou a seguir com você no consultório depois. Não, com a Carlinha. Com a Carlinha, então, eu sei que ele saiu bem também. O Adriano é preconceituoso com a idade, é impressionante. É porque eu estou chegando muito próximo, e isso me deixa chateada. Falou que tem 68 e já começa a torcer o nariz. Ai, gente.
Infelizmente, a gente não... O Luiz estava estudando o HCC nos idosos, né? Ele ia comparar acima dos 60 com os mais jovens. Não tem diferença. A gente pensa que eles vão pior, não teve diferença, né? Infelizmente, ele não terminou o mestrado dele. Mas não teve diferença, não foi mais grave no idoso que nos jovens, sabe? É bem interessante essa questão etária aí. E aí era bom para mostrar para o Adriano que era para ele se empolgar para a gente transplantar mais, né? Não, eu me empolgo, mas precisa empolgar o hospital primeiro, tem que cuidar de área. O problema não é a Diminuir um pouquinho. idade, o problema são as comorbidades que muitos pacientes têm, né? É, Isso inviabiliza aí, aumenta a Avaliar caso a mortalidade. caso, né? Realmente tem doente mais idoso que está muito bem, esse aí mesmo. Não, lógico. Não, e a cirrose tem paciente jovem que está extremamente mal clinicamente, Com tem, certeza. claro, sem dúvida. Legal. Só um pequeno comentário, que você apresentou aí, né, legal a sua apresentação. Coincidentemente, esse final de semana que passou, no sábado, eu estava numa mesa discutindo entre transplante, vírus C e hepatocarcinoma, sobre tratamento. Até liguei para a Ana Cristina para discutir com ela algumas coisas. E eu, assim, é bem exatamente isso que você falou, né? Quando o tempo é longo, vale a pena, porque o que conta o nosso tempo na fila de espera é pelo hepatocarcinoma, não pela condição clínica. Porque você poderia criticar, tratar a hepatite C para quem está na fila, porque você pode tirar um pouco do melde dele e tirar ele da fila de transplante ou da possibilidade de transplante. Isso não acontece no hepatocarcinoma, porque ele está contando o tempo de fila pelo hepatocarcinoma. Então, vai ganhando ponto, né? Vai ganhando ponto. Então, você pode ter uma taxa de resposta um pouco menor, por outro lado, você pode levar ele para uma condição clínica melhor para o transplante, né? Então, é exatamente o que você falou, quando o tempo é longo, é melhor tratar. O tempo curto, aí não vale a pena parar no meio e etc. Né? E no último caso pode retratar também, né, Lúcia? Se não responder, né? Porque eu acho que é uma proporção muito pequena que não responde, né? As diferenças são muito pequenas. Muito pequenas, né? Acho que a conduta em geral é essa, mas também não... Eu não entendi naquele seu slide, quando existe trabalhos de transplante de vírus C para vírus C? Era isso? Então, parece que tem alguns centros em que você pode transplantar num paciente com hepatite C, você pode usar um fígado de um outro paciente com hepatite C, né? Um fígado com hepatite C, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, eu acho que isso não é permitido, mas acho que fora do Brasil deve ser, porque fizeram essa recomendação, né? Imagino que seja. No rim já tem muito isso, né? Tem, né? Muita publicação de transplantar rim vírus C em paciente vírus C. No fígado eu não sei, mas no rim tem bastante, casuísticas grandes já. Porque a taxa de resposta é muito alta, né? Então, é uma forma... Eu conversei com o Medina, ele falou que não aceitava o doador vírus C, mas faz tempo já também, não sei se mudou a conduta aqui. Pois é, aqui no Brasil, que eu saiba, não aceitam, mas eu imagino, não sei se nos Estados Unidos aceitam, não sei, mas eu tirei isso realmente do artigo, eu até demorei para entender, depois eu falei, não, é em relação ao fígado transplantado de um doador com hepatite C, né? Sem cirrose, obviamente. Né? Ana? Levantou a mão. Microfone fechado, doutora Ana. A gente não te ouve. Deve estar com algum problema.
E acho que a Ana está com problema. Estão me ouvindo agora? Sim. Bom, de novo queria parabenizar, que caso maravilhoso, dá gosto de ver. Queria perguntar para a Cris e para a Ivo, quando eu estava conversando com o Adriano na semana passada, essa questão da resposta e do impacto do tratamento no CHC, do impacto do CHC no tratamento, a gente estava olhando aí números e a impressão que eu tive foi essa que você mostrou aí, Cristiane, que a gente tem algumas diferenças estatísticas em alguns estudos, em outros não, mas numericamente elas são pequenas. E aí o Adriano me perguntou, eu não sei se já tem alguma especulação do mecanismo pelo qual o CHC poderia impactar numa eventual menor resposta. Se seria alguma coisa do microambiente tumoral, se seria alguma coisa da imunidade do hospedeiro, alguma coisa epigenética, se isso procede mesmo, se a gente tem algum mecanismo postulado, porque acho que é bem controverso ainda, né? Sim, Ana, eu não sei te responder, eu não sei te dizer qual seria o mecanismo responsável por essa suposta menor taxa de resposta, né? Assim, acho que a questão da resposta imune, né? Mas não sei, porque os DAs não têm muita relação com resposta imune, né? Como a gente tinha na época do interferon, né, Lúcia? Então, assim, não sei, Ana, vou ter que estudar para poder responder. Não sei mesmo, né? Agora, assim, fazendo uma análise crítica, até eu perguntei para o grupo do grupo do transplante, aqui do hospital, né? Que o nosso hospital, infelizmente, não tem transplante, mas eu perguntei para eles, como é que vocês fazem? Vocês tratam, tem CHC, vocês já tratam ou tratam depois do CHC estar tratado? Eles falaram, não, a gente trata primeiro o CHC e depois trata o vírus C, né? Mas, assim, tem que ver. Não sei te dizer com certeza qual seria esse mecanismo pelo qual o indivíduo teria uma menor resposta. E seria... Não sei se sabe. E seria um suposto também, né? Você já viu, Ivo, de algum mecanismo? Porque a gente não sabe nem se isso realmente existe, né? Uhum. Eu fico aqui, quando eu vi aí os números... E eu falei isso na semana passada, quando a gente estava conversando, o paciente que está lá com CHC, envolvido em tratar outras coisas, a doutora Lúcia mostrou um trabalho aí de adesão, que agora toda hora eu fico lembrando dele, né? Esses pacientes que não respondem porque não tomam remédio, aquele trabalho lá da cartelinha, né, doutora Lúcia? O paciente não toma, é espantoso o quanto que a gente tem de falha. E a impressão que dá é que o paciente que está com CHC correndo atrás de 50 mil outras coisas de tratamento, é muito mais fácil dele ter uma adesão comprometida. Então, acho que tem um monte de variável aí que a gente não sabe ainda, né? Ivo, queria ouvir o que você acha. Ana, eu não sei, mas a última vez que eu li a respeito disso, colocava os DAs como uma desregulação imune, tá? E que essa desregulação imune é que impactava na menor resposta, mas isso é totalmente questionável, né? Porque, inclusive, essa questão aí imunológica, de desequilíbrio imunológico com DAA, já tem algum tempo, quando falaram que o risco era maior para HCC, quando falaram, inclusive, que podia piorar o HCC e não deveria tratar enquanto podia aumentar a progressão,
né? Então, inclusive, esse prazo que você falou de 6 meses, a literatura já falou também que era um prazo mais seguro para evitar a interferência dessa desregulação imune, que poderia, inclusive, levar à recorrência do tumor pelos próprios DAs. Então, essa é uma discussão que ainda não acabou. Em relação ao risco de HCC, essa realmente, ela morreu, né, de aumento de risco. Mas essa questão de interferir, né, nessa tolerogênese hepática imunológica parece que existe. E até acho que é interessante, porque não tem outro motivo. Como que seria diferente se não fosse pelo aspecto imunológico, né? Então, acredito que é por aí mesmo, né? Agora, a gente teve aqui, Cris, só complementando aí, Ana, um paciente, eu tenho muito medo de tratar esses pacientes com HCC, tratar o vírus C, tanto antes do tratamento para o HCC, como depois. Então, assim, eu me convenci de que eu tenho uma dúvida, de que a literatura tem uma dúvida, e que o tratamento não é urgente, mas que o tumor é. Tá? Sim. Então, a gente lá no ambulatório, a gente se convenceu disso, a gente mandava um paciente lá para hepatite, o que a gente ia fazer lá, eu não sei, eu não me lembro, mas eu sempre fui desfavorável a tratar o HCC enquanto ele não tivesse eliminado, tá? Por conta exatamente desta dúvida que tem a implicação dos DAs ali nessa tolerogênese imunológica do HCC, para produzir mais tumor, para ter recorrência. Inclusive, tem um paciente nosso que ele é o paciente que tem a maior sobrevida com HCC multicêntrico, tá? O seu Lázaro. Seu Lázaro era um paciente de 80 e todos anos, tá? Ele era cardíaco, mas um cardíaco ferrado, coronário pata, era um fofo, ia sozinho para o nosso ambulatório. Nós ficamos 8 anos tratando ele, tinha o vírus C, tratando ele do HCC só com químio. Ele ia muito bem com a químio, tá? Infartou no meio do caminho, uma vez que veio fazer a químio, encontraram ele aqui esperando o ônibus, estava infartado, enfim. A hora que nós decidimos tratar o vírus C, ele morreu rapidamente. O tumor explodiu. Eu sei que isso não vira estatística, mas houve uma coincidência muito grande em usar o tratamento, 2 semanas de tratamento, o tumor explodiu e ele foi a óbito. Então, eu acho que, pelo sim, pelo não, o tratamento não é urgente, acho que dá para a gente esperar e não sabemos se isso tem algum impacto, né, na recorrência ou não, então, pelo sim, pelo não, eu prefiro respeitar mais do que 4 meses, 6 meses para frente está de bom tamanho. Tá bom. Perfeito, valeu. Achei que tinha outra pergunta. Não, acabaram as perguntas. É hora do jantar. Vamos agradecer ao time. Sim. Muito legal, gente. Que ótimo, gente. Doutor Irã, doutora Ivo, doutor Adriano, doutora Cris. Hoje foi... Bem legal. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado, Adriano. Obrigada, valeu, Cris. Obrigadão. Beijo. Tchau. Obrigada, Irã. O queridinho do doutor Edu. Do doutor Edu, exatamente. Doutor Edu. Ele está me traindo. Ei, Irã, não sabia disso não, Quero saber o que o Irã anda fazendo para ser queridinho do Edu. Não é qualquer um que é queridinho do Edu, não. Não é fácil assim, não. Né, Lúcia? O que será que ele está fazendo? Mas agora é do Mário Kondo. O Irã está candidato a Eniquete agora. Porque o doutor Raimundinho Gama é queridinho da doutora Lúcia porque leva chocolate, bolo da Offner. Bolo da Offner, não é bolo de pó. Ele é o queridinho da doutora Maria Lúcia. O doutor Gama que foi na Onofre buscar o bolo. Eu tô aqui.